Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de problematização, discussões pertinentes acerca de temas transversais que despertem a nossa pertinência, o teor de conteúdo e, claro, sempre lançando mão de aspectos que tornem a nossa humanidade mais em sintonia com os problemas sociais que estão à tona. Hoje, recepcionando o jornalista, escritor Tom Farias, ele que se notabilizou a partir da biografia da escritora Carolina Maria de Jesus. Inclusive, eu trouxe aqui a minha edição para que vocês possam vislumbrar pela Malê Editora. Portanto, é um autor que possui uma ampla dicção prosaica, poética, a partir dos escritos da autora Carolina Maria de Jesus. Essa ação ela é conjunta entre o coletivo Carolina Maria de Jesus, que inclusive estou aqui com a camiseta, e com o Colégio Estadual da Polícia Militar, Unidade José Carrilho, visando traçar um perfil a partir de que maneira que a obra desta poeta, romancista, prosadora, revela acerca da atualidade, da configuração do nosso tempo. Portanto, é o ser negro na contemporaneidade. Haja vista que há inúmeras manifestações a partir do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos e que culminou numa percepção de que é necessário pautar políticas antirracistas, é necessário que a nossa sociedade promova uma emancipação genuína. Então vamos estabelecer contato com o nosso Tom Farias, que estará conosco, justamente pontuando estes aspectos, né? O Tom já está entre nós, portanto... Enquanto nós estivermos conversando com o Tom, seria muito conveniente que todos vocês interagissem conosco por intermédio de perguntas, indagações, para que o Tom possa, em algum momento da nossa live, da nossa conversa, pontuar, não é? e propor algumas reflexões contundentes, não apenas sobre a obra da Carolina Maria de Jesus, mas também pensar o papel como jornalista, como escritor. Não é? Boa tarde, Tom. Reitero aqui a satisfação em estar conseguindo conversar com você. Nós fizemos algumas tentativas de live, mas felizmente ela se materializa na tarde de hoje. E eu quero já estender o meu cumprimento em nome do coletivo Carolina Maria de Jesus, é um coletivo que pauta políticas étnico-raciais no município de Goianésia, vinculado à Faculdade Evangélica também do município, e gostaria de cumprimentá-lo. E nessa ocasião, Tom, eu já gostaria que você iniciasse com uma apresentação sua. Eu apenas mencionei o seu trabalho como escritor, como jornalista, mas há muito mais subjetividade que consequentemente, você pode nos oportunizar. Então, fique à vontade nesses minutos iniciais para se apresentar àqueles que ainda não conhecem o seu trabalho e de que forma possam conhecê-lo. Meu amigo Rafael, até que enfim conseguimos, né? Nossa, maravilha, Tom. O mundo é de persistência. Sem Então, dúvida, com certeza. enfim. Bom, o meu nome é Tom Farias e sou jornalista, escritor. Uhum. Tenho publicado alguns livros na área de estudos
e história da literatura, biografias. E há pouco tempo escrevi um romance sobre a pandemia, que é A Bolha, que publiquei na internet. Algumas pessoas acompanharam bastante essa publicação. E, de alguma maneira, quer dizer, um pouco do meu trabalho, né, escritor e como a Carolina faz parte um pouco do meu trabalho como escritor e investigador, no sentido de resgatar algumas personalidades da nossa história que eu acredito que ficaram mal contadas nesses segmentos, Uhum. e depois imprimir também a essas personalidades um olhar negro, de um autor negro que tem uma sensibilidade pela causa. Não que as pessoas que não negras não tenham sensibilidade pela causa, mas para Carolina eu percebi que muitos autores que falaram sobre Carolina, a maioria desses autores não eram negros, e muitos trabalhos referendavam um pouco estereótipos, né, como favelada, como poeta do Uhum. lixo, a questão né, da poeta do resíduo. E eu acho que a Carolina está acima de tudo isso. Ela é uma escritora como qualquer outro intelectual desse país. Ninguém diz Jorge Amado, né, branco, né, ninguém fala sobre isso. Inicialmente eu queria já abrir dando esse tópico, já abrir dando esse tópico da nossa conversa. Perfeito. Perfeito, Tom. E é muito interessante você começar a nossa conversa, a nossa prosa de hoje, pensando justamente no papel de representatividade que é o legado de Carolina Maria de Jesus. E um elemento que sempre me preocupou, Tom, como educador, como professor de língua portuguesa, que notadamente realiza um trabalho em torno da literatura e problematiza a autoria feminina, que é tão negligenciada, não apenas na expressão da literatura na América Latina, mas sobretudo no aspecto europeu também, é sempre um componente subalternizado, objetificado. E eu queria pensar um pouco com você, justamente a partir do momento que nós estamos enfrentando. Eu comecei a live problematizando acerca do episódio que envolveu George Floyd nos Estados Unidos, mas que no Brasil nós percebemos que há sim uma naturalização das mortes de corpos negros, não é? Tivemos o episódio envolvendo o garoto João Miguel, enfim, e tantos outros que se multiplicam e ganham notoriedade. A obra de Carolina Maria de Jesus é um exercício, né, para que, de fato, em sala de aula se possa pensar uma educação antirracista, Tom? De que maneira que trazer o texto de Carolina para o debate, para o enfrentamento, para que estes alunos, tanto secundaristas quanto também ensino médio, possam ter uma catarse, um reconhecimento, haja vista que é uma escrita verossímil, é uma escrita que aproxima e gera uma empatia. É possível pensar em estratégias pedagógicas, já que se fala tanto, né, em um Estado antirracista, uma política antirracista, começar com Carolina Maria de Jesus talvez nos abra alguns horizontes possíveis, na sua opinião? Bom, abre bastante, né? E é preciso assinalar que não há uma política antirracista no Brasil. Não há. Perfeito. Há no Brasil uma política de privilégios. De privilégios.
E nós olhamos a sociedade, o quantitativo da população negra no país, são 56% da população, e representatividade zero. Zero. Não há traço de representatividade na política, no judiciário, nas universidades, né? E até escrevi agora um artigo que deve ser publicado nesse domingo agora, no próximo domingo, que ele é uma provocação. Esse artigo é uma provocação. Ele diz: quem ainda tem medo da literatura negra? Né? Então a Carolina, ela vem, a proposta da Carolina vem, e é tão atual ainda hoje, como uma maneira de dizer que a sociedade brasileira é racista, e ela é racista, mas ela não quer perder este vínculo com a racialidade, com o ódio racial. Ela não quer perder. O exemplo diz é que na época da Carolina você tinha, né, e hoje você tem um número de favelas no Brasil muito expressivo. Ou seja, as desigualdades com vista na questão da cor, do preconceito, da questão racial, ela só aumentou no Brasil. O contingente de pessoas negras que moram na rua, o contingente de pessoas negras em presídios, o contingente de pessoas negras que morrem, né? Uhum. Demonstra que Carolina mantém atual todas as denúncias que ela fez. Então, quando você pega a Carolina no plano pedagógico, é um plano de educação antirracista. É um plano de educação humanitária. Para ser antirracista, a pessoa precisa ser humanitário. Ou seja, ela precisa avocar para ela a humanidade. O outro é igual a mim, sangra igual a mim, dorme, defeca, peida, enfim, né? Tem todas as vontades igual eu tenho. Precisa de ar, precisa de água, precisa comer. Então, a Carolina chama para essa evocação da humanidade. Então, é por isso que ela continua muito atual, muito gritante, porque nós estamos sem respirar. Desde 1525, quando os primeiros escravizados pisaram no Brasil. Né? Estamos sem respirar desde essa época. Então é preciso permitir que a gente respire. É preciso permitir que pessoas como a Carolina respirem. E aí o Brasil pode mudar um pouco. O racismo não vai acabar. Você ainda tem resquício do nazismo por aí, né? pelo mundo todo. Mas eles não fazem mais a diferença que faziam. Mas é preciso amenizar o racismo de forma que é preciso amenizar o racismo que as pessoas possam viver com cordialidade e com respeito. E oportunidades para todo mundo, entendeu? Agora, oportunidades desiguais. Né? Você tem que tratar os desiguais desigualmente. Então, as oportunidades têm que ser desiguais. Para você ter um equilíbrio dessa igualdade. Obviamente, o que acontece no Rio de Janeiro e o que acontece em São Paulo acontece diferente onde você está. Enfim. É um pouco por aí. Então, é perceptível como que o Quarto do Despejo, que talvez seja a obra mais cultuada pela crítica, entretanto, quando se faz um estudo mais minucioso, se percebe que é uma autora prolífera, tanto no que diz respeito a verso, teatro, drama, quer dizer, há uma vertente
da Carolina Maria de Jesus que ainda não veio à tona. E me parece que um dos entraves pelos quais isso não se torna concreto, isso não se viabiliza, é justamente pela ausência de novas edições, de novos formatos de publicação, para que essa obra possa circular, né? O Quarto Despejo, ele ganha uma notoriedade, mas que gradativamente ela vai sendo estereotipada, sendo estigmatizada. E nós percebemos que a partir do segundo livro da Carolina Maria de Jesus, quando ela já faz um diário de uma ex-favelada, em que, de fato, ela descortina, né, todo o contexto insalubre, toda a não presença do Estado nas comunidades periféricas, nós já percebemos uma outra autoria, né, um outro componente narrativo, que não apenas o que estava presente no Quarto Despejo, em que ela tão somente se limitava a descrever aquilo que se passava no seu contexto. Então, há uma mudança, inclusive, de projeto, de autoria. E nós percebemos que o segundo livro já não alcança mais o mesmo público, ou já não tem mais a mesma repercussão. Você acredita que essa mudança do ponto de vista da escrita, né, da autoria engendrada pela Carolina, desencadeou essa não procura pela segunda obra, esse não desejo de assimilar esses escritos, haja vista que o caráter de denúncia ele se intensifica mais no diário de uma ex-favelada? Não, tem duas coisas aí muito emblemáticas com relação a esses dois livros da Carolina. O Quarto Despejo ele veio embasado com grande expectativa social, muito grande, em função da publicidade em torno do livro, das matérias que o Aldalho Dantas fez. A Carolina, na verdade, por mais que ela falasse em livro, né, a Carolina tinha intenção de publicar seus romances, as suas poesias, né? Ela chegou a fazer um caderno de poesia e mandou para uma editora americana, que devolveu o caderno para ela. Então, o Quarto Despejo veio com uma grande reportagem, é uma grande reportagem sobre a favela, sobre as condições desumanas de negros, pobres, nordestinos, que estavam migrando para São Paulo. A gente tem que perceber o histórico da crise da Bolsa de Nova York, né, que vai desencadear no Brasil de 29 a 39. De 29 a 39, mais ou menos. A queda da Bolsa de Nova York vai desencadear problemas na economia do Brasil, sobretudo de São Paulo, que vai pegando o interior inteiro, né? E aí lá para 39, 40, esses efeitos vão se sentindo mais fortes no Brasil e em São Paulo. A Carolina vive nesse cerne dessa situação. E aí, quer dizer, o Quarto Despejo ele vem como uma denúncia desses flagelos todos que ocorreram na economia, que ocorreram nas secas do Ceará, sabe? Na pobreza do Nordeste, Pernambuco, Maranhão. Então, se você for perceber a população paulista, ela é toda forjada nesses nichos de populações. E depois na Europa toda. Né? Na Europa toda. Também sofreu muito com essa questão. Então, São Paulo está cheio de europeus, italianos, espanhóis, portugueses, né? E a Carolina, inclusive, se relaciona. Todos os maridos da Carolina são estrangeiros, né? É espanhol, é português, sabe? Então, tem um americano também, mas, enfim, todos os pais dos filhos dela são desse tipo. Agora, é o seguinte, a casa de alvenaria,
representa um outro momento de Carolina, né? E ele não foi trabalhado como foi trabalhado também o Quarto Despejo. Mas isso não é um só menos para o insucesso da obra. O que faz parte do insucesso da obra, na verdade, é que a obra é uma crítica social muito dura e irônica. Bom, pessoal, nós estamos tendo um problema. O Tom já havia me dito. Ah, sim, agora voltou. Aí, né? Isso, agora vamos aguardar. Ele já tinha dito que estava tendo um pequeno problema de conexão, mas Então, agora conseguimos restabelecer. A Casa de Alvenaria é uma crítica social muito dura, irônica, a esta sociedade que a Carolina queria pertencer. Né? Quando ela chega a essa sala de visita, ela percebe que ela está no lugar errado. Não é ali que ela queria ficar. Ou seja, ela foi enganada. Né? A sala de visita não tem essas pessoas bondosas que são humanitárias. Pelo contrário, né? São pessoas aproveitadoras, oportunistas, hipócritas. Aí ela vai botar isso tudo no livro. Né? E aí, obviamente, quer dizer, quem vai comprar, as críticas sobre o livro são mais duras. Né? Alguns repórteres ironizam a obra pelos jornais em si. Né? E também nós vamos pegar um momento que a Carolina, quer dizer, de outubro de 61, quando a obra é publicada, né, o caso de Alvenaria, em diante, a Carolina já começa num declínio do sucesso dela. Até janeiro até janeiro de 61, ela ainda está no auge, entre as mais vendidas. Depois ela vem declinando. Daí surge o livro, Caso de Alvenaria. E a expectativa dela a expectativa é que ela tivesse o mesmo sucesso. Ela fala sobre isso. Porque como ela queria comprar bem, né? E aí o caso de alvenaria viria. O caso de alvenaria viria dentro dessa possibilidade de adquirir coisas. E aí deu tudo errado. Quer dizer, com os erros de caso de alvenaria, né, levou muito tempo a vender 10 mil exemplares, embora tenha sido traduzido para outros países, como foi o Quarto Despejo. Com insucesso, ela entra num declínio muito grande. E aí esse declínio vai se acentuar com a publicação de 2 outros livros por conta própria, pedaços que é o Pedaço da Fome, o romance e os provérbios. Ela banca do próprio bolso desses livros, é enganada sobre os 2 livros. Os 2 livros não fazem o menor sucesso. Né? A editora do Provérbio não existe, inclusive, é uma editora fake. E antes disso, tem 2 processos também que degradam ainda mais a imagem da Carolina, que é a peça Quarto de Despejo, de 61, concomitante com o disco da Carolina. Então, esse processo de 61 a 64, quando se dá o golpe militar, e aí, em abril, antes do golpe, alguns dias antes do golpe, em abril, a Carolina publica um manifesto em apoio ao João Goulart. Nossa.
Ao publicar esse manifesto em apoio ao João Goulart, né, ela dizia que a reforma que o João Goulart estava fazendo era um novo quilombo para o Brasil. Novo quilombo para o Brasil. Né? Então, essas situações é que vão proporcionar esse declínio da Carolina, tanto que o quarto de despejo, tanto que o caso de alvenaria, ele nunca é republicado no Brasil até hoje. Ele se mantém na edição de 61. O Pedaço da Fome se mantém na edição de 63. E o Provérbios também se mantém na mesma edição de 63. Né? Então, esse é um pouco do aspecto que eu posso observar nesse livro da Carolina. Agora, só para fechar, Claro. há um livro que explica os dois, que é O Meu Estranho Diário, que é completamente ainda mais fora de acesso ainda das pessoas. É um livro organizado final dos anos 90, por ano 2000, né, que publica os apontamentos da Carolina até 60 e poucos, mais ou menos. 65, 66, por aí. Entendeu? É um novo livro da Carolina que é completamente desconhecido. O que me impressiona, Tom, e que estabelece um aspecto de sintonia com a sua fala, com o que você acaba de compartilhar conosco, é esse caráter híbrido da obra da Carolina, não é? Um elemento que frequentemente me acompanha como um leitor atento do Quarto Despejo é esse diálogo quase que frequente com a poesia, com o verso, com uma necessidade, não é, de soar uma versificação. E as metáforas na obra da Carolina são muito viscerais, elas se materializam justamente por terem essa conotação de denúncia e de tornar a escrita um manifesto do quão ultrajante é o cenário à sua volta. Me parece que há uma precisão vocabular. E isso acaba que gera, e gerou durante boa parte do período em que se estudou a Carolina Maria de Jesus com afinco, a sua época, que se desacreditou na autoria, não é? Justamente porque há uma precisão vocabular, há uma linguagem que está muito apropriada para criar esse contexto próprio da escritura que ela adota, não é? Inclusive quando ela, ao meu ver, uma passagem que é muito emblemática é quando ela confere cor à fome, né? No Quarto Despejo, ela materializa esse sentimento de fome, né? E chega na cor amarela. Então, essa construção que ela é muito sensorial, ela é muito estética e está presente nas obras, me impressiona muito. E, ao mesmo tempo, ela teve que lidar, não é, com toda essa configuração que se estruturou a partir da obra publicada, de que não haveria autoria correspondente a ela, né? Inclusive, o próprio jornalista Audálio Dantas foi uma figura quase que central nesse processo, né? Porque muito se atribuiu até que ponto, sendo que ele, por ter recepcionado os cadernos de Carolina, por ter ido até o espaço em que ela morava, por ter feito uma imersão na favela, até que ponto, né, haveria ali uma interferência de um simples editor para alguém que tenha alterado os manuscritos da Carolina. Eu queria sentir um pouco como que você, na posição de biógrafo e de figura que não apenas documentou a vida e obra da Carolina, mas como leitor também, de que maneira que você encara essas construções que se fazem no entorno da obra da Carolina, na tentativa de deslegitimá-la. Mais uma vez, uma autoria negra, uma autoria periférica, uma autoria feminina, enfrenta, né, essas amarras discursivas e também do ponto de vista de quem está consumindo essa literatura. Assim, a princípio, eu quero fazer aqui É bom desconstruir essa questão do Audálio e do Quarto Despejo.
né? A primeira é a questão seguinte: o quarto de despejo e Audálio e Carolina foram feitos de acordo com os três. Carolina acompanhou tudo. Coisas da Carolina falando sobre isso, da relação dela com o Audálio. A Carolina, por exemplo, aprovou o livro antes de ser publicado. Depois, ela leu o prefácio do Audálio Dantas. O Audálio Dantas submeteu a ela o prefácio do livro. Então, quem lê os originais, que estão na Biblioteca Nacional, né, e quem lê o livro publicado, vai sentir que é uma edição Bom, estamos tendo uma vez mais um problema com a conexão que se estabelece com o Tom. Bom, ele acabou saindo. Eu peço que vocês continuem mandando perguntas, inquietações. Ele já havia me dito que a conexão ela estava ruim, ela estava insatisfatória. Mas mesmo assim nós optamos por fazer a live. Então continue interagindo conosco, vamos esperar para que ele retorne. Muito provavelmente ele deve ter saído em função do problema técnico que ele teve, mas continuem aguardando e interagindo conosco, com inquietações, enfim, dúvidas que vocês verdadeiramente tenham a partir desse contexto de escrita negra, escrita periférica, os problemas editoriais, como vocês puderam perceber, o Tom fez muita menção a essa tentativa de desconstruir os estigmas, os rótulos, os problemas que estão no entorno de uma publicação, como no caso do Quarto Despejo. Só recapitulando uma vez mais, né, o Tom ele publicou a biografia pela Malê Casa Editorial. Eu estou aqui com a minha edição, certo? Que vocês podem perfeitamente adquiri-la. É um estudo amplo e muito completo, com muitas interferências a partir da própria obra, com notas de rodapé que dão conta de toda essa dimensão tão profícua que é a obra da Carolina. Então, vale muito a pena conferir pela Malê Casa Editorial, né? Uma obra impressionante, não apenas pela extensão, mas também pelo conteúdo. Estávamos esperando você, Tom. A internet está uma coisa louca, né? Não se preocupe. Mas eu estava falando da questão da desconstrução, né, que se tem hoje sobre a publicação do Quarto de Despejo, né? Então, o Audálio Audálio era um socialista, era um camarada que tinha uma visão social muito grande, tinha uma preocupação, tanto que ele escolheu fazer uma matéria na favela, né? Ele podia ter feito matéria em qualquer lugar, mas ele escolheu fazer matéria na favela, foi quando ele encontrou a Carolina. Né? E aí a Carolina se provocou. Depois ela falou isso. Tem uma entrevista dela que ela fala isso. Eu provoquei para que ele me percebesse. Né? Eu achei que fosse a última. Ela dizia que era como se fosse a última tentativa dela
aquela provocação com Audálio Uhum. Dantas. Ela falou isso numa entrevista. E então, o Audálio deu uma conformação no livro de uma maneira que o livro chegou a ser chamado de romance por muitos críticos. Romance. Né? Está dentro dessa lógica também de desmerecimento do livro, de um lado. De outro, é porque o livro ele é completamente inclassificável. Porque ele tem fabulação, você tem coisa de, sabe, Uhum. como se fosse um mini conto, né? Um microconto Sim. dentro dele. Você tem poesia, É. você tem antropologia, você tem filosofia. Então você tem uma série de narrativas dentro de uma única obra. Né? Isso, não só isso levou o livro a fazer sucesso, mas também porque Carolina escrevia muito bem. Ela tinha uma concisão perfeita. Orações. Eu não vou aqui nem colocar a questão da linguagem, porque isso não se Uhum. presta aqui. Né? Eu vou colocar que a maneira que a Carolina narrou não só a história dela, mas a história da favela, a história de pessoas pobres, humildes, retirantes. A, a história do Brasil em si. Como o poder público via os pobres. Né? Então, é isto que provocou toda esta situação de sucesso do livro. Mas, sobretudo, o grande talento da Carolina para narrar, para escrever, para contar uma história. O grande talento da Carolina para narrar, para escrever e para contar uma história é que guindou ela para esse grande sucesso. Né? E aí, quer dizer, mas ela já tinha também, é preciso observar que ela já tinha uma estrada como escritora, mais de 20 anos. Uhum. Ela já tinha vários romances escritos, já tinha vários romances escritos, né? Contos. Então, essa pegada da Carolina, essa trajetória dela, explica muito o sucesso do livro Quarto de Despejo. Talento, sabe, vocação Uhum. literária, então isso explica. Aliado a um camarada que conseguiu condensar esses pensamentos de uma maneira, né, que ele mexe no livro, mas é muito pouco, ele delineia o livro, quer dizer, a Carolina é muito repetitiva, porque como ela não tinha intenção de publicar, né, então todo dia ela vai buscar água, ela diz que todo dia vai buscar água, quer dizer, ou seja, Uhum. uma narrativa dessa se tornaria enfadonha demais, né? E depois tinha nome de pessoas que comprometeriam muito, como comprometeu a Carolina, né? Ela saiu da favela apedrejada, não é à toa, né? Porque ainda restaram alguns nomes de pessoas, como a Casa de Alvenaria também tinha muitos nomes que o Audário Uhum. colocou só as iniciais desses nomes, né? E é tão bom dizer isso, porque em Casa de Alvenaria, o Rafael,
A Carolina fala mal do Audário muitas vezes. Sim. Se ele fosse um camarada que quisesse, ele teria cortado as críticas a ele, entendeu? Mas ele manteve todas as críticas a ele em caso de alvenaria. Então, esse espírito do Audário é que conseguiu trazer sucesso para essa obra da Carolina inicial. Perfeito. Inclusive, eu estou aqui, olha, com o Quarto Despejo, a edição que trabalho, que sempre revisito. Aqueles que ainda, olha lá, ó, Quarto Despejo, certo? Para aqueles que ainda ou não conheciam ou ainda não tinham tido a oportunidade de manusear um exemplar, vale a pena por tudo que nós estamos descrevendo. E me preocupa muito, Tom, em meio ao seu relato, as contribuições que você nos oportuniza, pensar justamente em políticas públicas que garantam que essa representatividade ela possa perpetuar. E eu digo isso muito respaldado pelo desgoverno que nós temos, cujo nosso representante na Fundação Palmares, notadamente um profissional que presta um desserviço à propagação de uma maior emancipação da negritude, né? E isso, de certa forma, acaba por consolidar, né, uma política de Estado que engessa, que estigmatiza, que continua relegando ao obscurantismo, ao ostracismo, produções como de Carolina Maria de Jesus. Eu queria ouvir um pouco de você como escritor negro, como jornalista, e é muito emblemático, não é? Porque você, enquanto jornalista, também tem vivenciado alguns ataques, porque a mídia brasileira, né, tem sido alvejada, os jornalistas frequentemente são acusados de deturparem a verdade, de maquiarem o contexto, quando na verdade estão tão somente traçando um diagnóstico social, um diagnóstico coeso do momento em que estamos enfrentando. Eu queria sentir um pouco como que você lê, né, essa dupla articulação. Por um lado, uma representação pública que não nos permite pensar de fato uma política que reconsidere uma reparação histórica para a população negra, que é maioria, majoritariamente negra, e o papel do jornalista nesse período de tanto obscurantismo. Assim, são coisas importantes a gente observar, Rafael, porque, primeiro, o negro não tem condições de desenvolvimento intelectual no país. Não tem. Isso está comprovado, isso não é de agora, isso vem da colônia, vem do Império, e foi refundado na República. Né? A Lei da Vadiagem é de 1891, a Lei da Vadiagem. É uma lei que ela visa apenas a punição do elemento negro. Né? Você vai imaginar o seguinte, se tiver um homem negro na rua, 10 horas da noite, e uma mulher, ela vai ficar com medo dele. Então, esse é o imaginário. Dentro da perspectiva da comunicação, da imprensa em si, o que acontece dentro dessa perspectiva? É que eu vou falar como um jornalista negro, 30 anos de jornalismo. Né? Ou seja, você chega à redação, você não tem pares na redação para você discutir pautas referentes a esse tema na redação. Essas pautas não passam na redação. Eu estou agora fazendo um livro novo, que chama Impressões de Leituras.
são textos, mais de 20 anos de textos de crítica literária, onde eu só falo de autores negros, né? Autores que escreveram, autores poetas, autores romancistas, enfim. Vida nenhuma. Então eu me fundei como jornalista e crítico literário, falando dessas produções que não têm vez na imprensa, nos grandes cadernos. Então eu falei, eu quero escrever sobre esse livro, eu quero escrever sobre essa pessoa. Eu estou reunindo agora impressões de leituras. Enfim, então, o que a gente vê é que no Brasil existe, seriamente, um apartheid social, tá? Um direito de matar e prender negros. E aí você vê, e não precisa ser adulto para ser morto no Brasil, né? Basta ser negro para ser morto no Brasil, né? E aí a grande diferença da sociedade americana. Esses problemas todos tem na sociedade americana. Todos esses problemas tem lá. Mas você tem, a primeira universidade americana é de 1837. Hoje nós temos 120 universidades americanas só para negros. Ou seja, a primeira foi em 1837, antes da abolição da escravatura nos Estados Unidos. Então, a formação de uma massa intelectual americana, a formação de uma massa intelectual americana é muito maior do que no Brasil. Quer dizer, nos Estados Unidos são 12% da população, né? 12% são afro-americanos. No Brasil são 56%. Mas a única experiência de universidade negra no Brasil vem da Zumbi dos Palmares, uma universidade particular que foi fundada em 2005. Então, é uma lógica de um racismo que eu digo, falei no artigo. Bom, meus caros, uma vez mais, enfrentando problemas técnicos para né? Ele justamente estava explanando sobre os desafios de propor políticas públicas no Brasil, haja vista que não há uma representatividade de fato e consequentemente, a fala do Tom, ela se coaduna com o que nós amplamente conhecemos e estamos cada vez mais produzindo conteúdo, que é o racismo estrutural, essa tentativa de institucionalizar a política de total genocídio a essa população, né? Quando ele faz menção ao fato de que a população carcerária é predominantemente negra, de que os olhares e as interpretações que se constroem a partir da negritude são deturpados e de que há uma conivência, né? Um aspecto de que o silêncio ele se estabelece. É inclusive uma colocação feita pela Djamila Ribeiro, que o silêncio me incomoda, né? Porque o silêncio ele é o atestado, é a comprovação plena, categórica de que o racismo ele está inscrito. Isso independe de verbalizar, né? Por isso que quando a Angela Davis menciona sobre que a importância não é tão somente ser contrário ao racismo, é necessário ser antirracista, né? E o antirracismo ele vigora justamente a partir de um enfrentamento, de propor, né, que haja uma visibilidade dessas autorias. No caso da live de hoje, pensar a obra de Carolina Maria de Jesus
como sendo a precursora desse processo. E aqui no estado de Goiás, para aqueles que acompanham a produção literária, nós temos a Leodegária de Jesus, uma poeta contemporânea de Cora Coralina, que é tida pelos nossos estudos como a primeira mulher a publicar um livro de poemas no Brasil, né? E que se passa desapercebida pela crítica, não há espaço para que essa obra circule e há um completo apagamento. Então, quando se pensa a escritura de Carolina Maria de Jesus como sendo esta que pauta o discurso da emancipação do corpo feminino, do corpo negro, não é? Com todas as suas marcas, seja por via do Estado, seja por via de toda uma configuração que impede o vozeamento, né? É reconhecer a necessidade histórica por falar. E isso é, sem sombra de dúvidas, algo determinante para que, de fato, haja uma política pública no enfrentamento desse racismo que está posto. Nós estamos tentando, uma vez mais, estabelecer contato com o Tom. Vamos... Não estou conseguindo estabelecer contato com o Tom. Aguardemos. Vamos ver. Aguardando a conexão. Não desistimos jamais. Jamais, absolutamente. Por favor, meu caro, complete o seu raciocínio. Eu já briguei com a operadora de todas as maneiras que você possa imaginar, viu? Eu imagino. É um absurdo o desserviços que nós temos no Brasil. Você, como consumidor, você padece, e agora é tudo em nome da pandemia. Ou seja, as coisas não estão funcionando, você bota a culpa na pandemia. Exatamente. É o grande álibi. Então, os produtos Eu estou preocupado, Tom, apenas caros, e você põe culpa na pandemia. Tudo é pandemia hoje, né? Exato. Exato, com certeza. Eu só estou preocupado, Tom, porque nós temos aproximadamente 6 a 7 minutos. A live tem duração de 1 hora aqui no Instagram. Eu já gostaria, claro, complete o seu raciocínio, feche a sua ideia e que na sequência você já partisse para as suas considerações finais, para que a gente tenha uma live de fato coesa e que ela possa ficar, né, disponível aqui no feed, para que as pessoas que não puderam acompanhar a nossa conversa, elas possam verdadeiramente ter acesso a sua obra, a sua produção, né? Mais uma vez, mostrar aqui a biografia da Carolina Maria de Jesus, pela Malê, Casa Editorial. Alguém tira foto. Alguém tira foto. Tire foto, documente, porque é uma preciosidade editorial, vale muito a pena folheá-la, enfim, e ter acesso aos capítulos, porque é uma análise muito profícua de uma autora pouco visitada na literatura brasileira. Fale, meu querido. Rafael, eu acabei perdendo a minha última fala. Você estava comentando sobre o papel da imprensa, né, como jornalista negro, os desafios que você vem enfrentando nesse processo de fazer uma cobertura e produzir conteúdo nesse período. Eu tinha feito uma pergunta sobre o desafio, né, como que a imprensa brasileira tem sido desafiada
nesse período, sobretudo pelos entraves, pelos desencontros, né? E também gostaria que você mencionasse, né, sobre essa não representação que tem sido alardeada na Fundação Palmares. De que maneira é uma fundação que não apenas ampara a pesquisa, mas garante que a ancestralidade, o legado da negritude se perpetue no Brasil, né? Queria que você fechasse pensando justamente nesses dois eixos. Primeiro que eu já quero agradecer, Rafael, a gentileza, e eu não vou pedir desculpa, porque mas a operadora é a grande devedora. A operadora é a grande tributária dessas falhas que está acontecendo aqui na live. Eu vou pegar por último, que é a Fundação Palmares. Ou seja, eu não tenho nenhuma surpresa o que está acontecendo no governo, não só na Fundação Palmares, mas no Ministério da Educação, no Ministério da Ciência e Tecnologia, no Ministério da Economia, no Ministério do Meio Ambiente, enfim, eu não tenho nenhuma... isso não é nenhuma surpresa para mim. Seria uma surpresa se fosse num governo socialista, se fosse, sabe, um governo que tivesse pensado em colocar uma pessoa dessa lá. O desajuste é mental. Nós estamos lidando com um governo que tem um desajuste mental, né? É um governo desumano. Ele não está vocacionado para governar nada. Foi um acidente, né? É um governo do acidente. É uma sociedade, essa sociedade hipócrita, machista, racista, homofóbica. Essa sociedade é um grupo que conseguiu colocar no poder, né, uma força extraordinária de uma mídia que tentou desacreditar a esquerda de todas as maneiras, criminalizar pessoas, em detrimento de um outro grupo de extrema direita. Ou seja, se quiseram eleger um social-democrata, né, deu errado. Deu errado. Então não tem surpresas, né? A minha grande surpresa é que nós ainda estamos muito pacíficos no Brasil. Nós precisamos reagir mais, parar de ser militante do Facebook. Nós precisamos ser militantes na rua, dar a cara a tapa, né? Morrer pela causa. Então, às vezes eu falo sobre o século XIX, às vezes eu falo sobre o século XVIII, XIX, muitos negros morreram, como Zumbi morreu, né, no século XVII, muitos negros morreram pela causa da liberdade. Se nós tivermos que dar vida pela causa da liberdade, para termos um país melhor para os nossos netos, para os nossos bisnetos, nós vamos ter que fazer isso, porque senão não muda nunca, né? O Brasil é desigual desde o descobrimento. Você chegou aqui, tinha alguém aqui, você... Não, agora essa terra é minha. E aí dividiram a terra em capitanias hereditárias, depois dividiram a terra em seis marias, e esse grupo... E esse grupo continua no poder até hoje. Tanto que quando se deu a abolição, a primeira reclamação do movimento de 14 de maio de 1888, o movimento era indenização já. Né? Então, esse grupo do indenização já que fez a República, então esse grupo está no poder aí com seus apaniguados, com seus descendentes, né? Eu escrevi num artigo que as pessoas ainda guardam em baús, em gavetas, títulos de barões, de viscondes, está tudo guardado em gavetas. Tom, a live ela vai cair agora, tem os segundos finais. Eu aconselho a gente a abrir uma outra para você conseguir fechar o seu raciocínio. Podemos?